Dando sequência à nossa programação, eu vou buscar agora navegação, portos, logística. Quais alternativas para descarbonização? Quais alternativas para descarbonização? Para tanto, eu gostaria de chamar ele, que vai ser o mediador desse painel. Ele é o CEO da Bari Transportes, por gentileza, Miguel Silva. Pode vir, por favor. O CEO das operações no Brasil da Wilson Sons, por gentileza, Arnaldo Calbucci. Diretor de Novos Negócios e Sustentabilidade da Ocean Parque de Serviços Marítimos, o senhor Fernando Boretstein. Diretor de Navegação, Ecoshipping e Descarbonização da Vale, por gentileza, Rodrigo Bermelho. Não. Chega de cadeira. Consultora de Inteligência Naval da Suzano, com foco em celulose e transição verde, fretamento. Por gentileza, vem para cá, Juliana Munhoz. E o diretor de Desenvolvimento de Negócio da startup Aquapower, CEO da Ecovision.ai. Por favor, Franco Vernazza. Peço a compreensão de todos os palestrantes por conta do tempo. Nós temos colegas que precisam pegar um voo. Fernanda, do Porto do Açu, por favor. Tá, no minha listagem não veio. Fernanda, do Porto Açu, por gentileza. Lá tem mais uma cadeira. Eu vou acreditar no meu xará. Meu nome é Jorge Miguel. Então, por favor, Miguel José, o tempo é importante para a gente nesse painel, tá bom? Legal. Fique à vontade, está sob o seu comando. Legal. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui com todos vocês e obrigado, Lindália, pela oportunidade de compartilhar um pouco do mundo da navegação, né, as inovações, os projetos que todas as empresas estão tocando para contribuir para os oceanos, né? Enfim, eu comecei a trabalhar há 20 anos atrás, e 20 anos atrás não tinha dinheiro para sustentabilidade, tinha um discurso bonito, não tinha dinheiro. Hoje, eu vejo que mudou muito esse cenário, então eu vejo com bons olhos, nos próximos anos a gente vai ter muitas mudanças positivas. Isso, para mim, acho que o otimismo é o que eu vejo, né, no evento e nas pessoas que estão falando muito de sustentabilidade. Eu vou pedir para cada um se apresentar rapidamente, o tempo nosso é curto, né? Acho que a gente vai fazer uma, duas perguntas aqui, um bate-bola para poder contribuir com todos. Se todo mundo pudesse apresentar um pouquinho, falar da empresa de cada um. Vou começar aqui. Arnaldo Calbucci, eu sou CEO da Wilson Sons. A Wilson Sons é uma empresa fundada em 1837, em Salvador, na Bahia, com toda a sua história ligada aos oceanos. É uma empresa que, naquela época, ela importava carvão, que era o combustível da época, que acabou posteriormente se transformando no petróleo, e é o combustível que hoje a gente quer substituir. A Wilson Sons, ela opera terminais de container, um em Salvador e outro no Rio Grande do Sul, onde nós tivemos essa recente tragédia. Graças a Deus, o nosso terminal maior não foi afetado, mas nós temos unidades que foram afetadas no Rio Grande do Sul. Nós temos também uma operação de 82 rebocadores portuários, que na plateia, eu não sei se todos conhecem o que é um rebocador. Um rebocador portuário é a embarcação
que ajuda, que auxilia os navios a atracarem e desatracarem dos portos. Esses rebocadores estão posicionados ao longo da nossa costa. E temos outros negócios, como agenciamento marítimo e embarcações de apoio à plataforma de petróleo. Então, nossa história toda ligada aos oceanos, ligada ao mar. Bom, boa tarde, eu sou Fernanda Sossai, eu sou da área de sustentabilidade da Porto do Açu Operações, que é a empresa responsável pela administração e desenvolvimento do Porto do Açu. Para quem não conhece, o Porto do Açu ele fica aqui no Norte Fluminense, na cidade de São João da Barra. É um porto jovem, está completando 10 anos de operação esse ano, e nós somamos já 11 terminais em operação. Isso para colocar num contexto, a gente está falando de 1/3 dos terminais privados aqui do estado do Rio de Janeiro. Tem um volume de operação que é importante para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil como um todo. Ano passado foi novo recorde operacional, fechamos com mais de 84 milhões de toneladas movimentadas, que é um número muito substancial. E a gente abriga importantes operações de logística, de exportação de minério de ferro, de petróleo. Abrigamos um parque termoelétrico a gás natural de grande relevância, o maior parque da América Latina, térmicas muito importantes no contexto de transição energética, e é um porto que tem uma grande vocação para a energia, para o desenvolvimento do que a gente está chamando de hubs de energia para esse futuro de transição energética. Então, todo o nosso desenvolvimento de médio e longo prazo está focando e está olhando para essas oportunidades da transição. Acho que a gente vai falar um pouco disso aqui, e como que a gente consegue alavancar o desenvolvimento industrial e apoiar a descarbonização do setor marítimo, do setor industrial e também do setor portuário. Boa tarde, eu sou a Juliana, trabalho na Suzano, que é a maior produtora de celulose do mundo, empresa brasileira que completa 100 anos esse ano, agora completou no início do ano. Tenho 15 anos de experiência na navegação, trabalhando com importação e exportação, e recentemente comecei a trabalhar nesse tema que é descarbonização. E é muito interessante estar num evento como o de hoje. Fico muito grata de participar, de ouvir quem falou ontem, falou hoje, porque eu estou habituada a participar nos eventos sobre o tema com foco em negócios. Então, falar com armadores, falar com a indústria do setor, que é muito interessante, mas quando a gente fala, amplia a visão e a gente fala sobre o oceano, sobre os projetos que têm sido desenvolvidos, traz muito mais sentido. Então, a Rachel Maia, hoje de manhã, ela comentou sobre o letramento, né? E é assim que eu me sinto inspirada saindo daqui para falar sobre esse tema, além de negócios. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Franco Bernaza, sou CEO da Aquapower, uma startup de energias renováveis incubada na COP da UFRJ. Falo com sotaque porque sou argentino, já conversamos de futebol. E, bom, recebemos o convite da Lindália e do time da BTI, porque participamos do programa Blue Rio, que foi um programa para startups, para soluções focadas à água e oceanos, como foi apresentado antes. E o que a gente faz é instala turbinas hidrelétricas de pequeno porte em tubulações de água de cidades, plantas industriais, portos. Então, aproveitamos a água que passa em um processo para gerar energia limpa, para que os clientes gerem a própria eletricidade. Também tem uma segunda startup que fundamos, chamada EcoVision, que a gente faz é medir as emissões de carbono equivalente, não só CO2, mas também metano, óxido nitroso, em diferentes sectores, incluindo plantações de arroz, que polui bastante. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Borenstein, eu trabalho na Ocean Pact, Serviços Marítimos. Primeiro, agradecer o convite, Lindália, muito obrigado por estar aqui, essa parceria de longa data. A Ocean Pact, para quem não conhece, é uma empresa brasileira que trabalha no segmento de apoio marítimo, então atividades que ocupam o espaço marítimo e necessitam de apoio logístico, portuário e de navegação. A gente tem uma frota de 28 embarcações de diferentes tipos, embarcações de transporte de pessoal, embarcação de transporte de equipamentos, navios de pesquisa oceanográfica, navios de aquisição de dados ambientais. Então, é uma operação muito específica, não é simplesmente navegar de um ponto ao outro.
tem muito a questão de manter posição, consumo excessivo de energia e um desafio enorme de descarbonizar a nossa frota. Por outro lado, a Ocean Pact também tem uma linha de serviços, não só uma linha de embarcações, e esses serviços estão voltados justamente para ajudar os nossos clientes nessa jornada de descarbonização. A gente sabe que nossos clientes têm compromissos muito ambiciosos de reduzir a sua pegada de carbono. A gente está na cadeia de fornecedor, a gente está na cadeia de valor desses serviços, então a gente precisa também ter certeza que a gente está fazendo o nosso melhor, descarbonizando a nossa própria frota e, com isso, descarbonizando o setor de petróleo e gás como um todo. Nós temos um desafio muito grande, porque a gente tem que provar para esse pessoal que a gente emite o CO2, a gente é poluente, tem caminhão aqui, tem navio, tem empilhadeira, tem rebocadores nessa mesa, e a gente tem que provar, mostrar para todo mundo que a gente está fazendo um trabalho, né, nas nossas empresas, colaborando para que a gente use os oceanos de forma melhor para os próximos anos. Se puder passar, Arnaldo, o que nós estamos fazendo, o que vocês estão fazendo lá na Wilson Sons para contribuir, né, quais projetos, quais dificuldades, porque quando a gente fala em descarbonização, a gente fala em mudança. Quando a gente fala em mudança, a gente fala de mudança de hábitos. E o ser humano não é fácil para mudar hábito, né? Eu trabalhei em grandes empresas, eu sei como que vem um projeto de mudança, todo mundo olha para você, não, tá tudo bom, não mexe com isso, tal. Como está sendo lá, Arnaldo, na Wilson Sons? O desafio é muito grande. É óbvio que a gente tem diferentes fases em diferentes tipos de negócios. Quando a gente pensa na área portuária, na área de terminais de container, a tecnologia para que a gente substitua os equipamentos que são movidos a óleo diesel, óleo combustível, ela é mais avançada. A gente tem condições hoje em dia de, investindo, mudar os equipamentos para equipamentos elétricos e adquirir energia no Brasil, que a matriz é muito limpa, uma energia certificada, renovável. Então, existem dentro da empresa cronogramas que vão permitir que a gente zere as emissões nos terminais ao longo dos anos. Na parte de embarcações, de rebocadores, de embarcações de apoio à plataforma de petróleo e embarcações como a Ocean Pact tem, o desafio é maior, a tecnologia ainda não está madura. O que a gente tem feito? Nós temos trabalhado junto com os portos, e o Açu é um desses exemplos, para a utilização de energia de terra nos rebocadores. Os rebocadores eles ficam muito tempo parados, né, aguardando para manobrar. E nesse tempo parados eles estão virando motores para produzir energia para que o pessoal possa viver a bordo. Então, quando a gente usa energia de terra, a gente consegue comprar energia limpa, energia renovável, e isso depende muito dos portos. Metade dos portos em que nós operamos, a gente já conseguiu fazer parceria com os portos para que a gente tenha instalações terrestres que permitam isso. Outras questões são ligadas ao tipo de combustível do futuro, né? Existem já no mundo embarcações que estão trabalhando com dual fuel, com motores como é o nosso motor dos carros, com gasolina e etanol, tá? Só que eles trabalham com óleo diesel e com metanol, e o nosso trabalho junto aos fornecedores de motores é que a gente tenha isso com etanol, que etanol é uma tecnologia que o Brasil domina e que a gente pode ter, vamos dizer, no futuro, quantidades e preços competitivos. Existem outros combustíveis, mas eu vou deixar que os meus colegas explorarem mais para não tomar o tempo todo da apresentação. Muito bom. Então, está sendo um trabalho colaborativo junto com os portos. Como está lá no Porto de Açu, Fernanda? Bom, o Arnaldo deu exemplos e acho que eles são transversais a todos a tudo que a gente tem atuado lá. Então, a gente está falando de aumentar energia renovável no mix de energia, aumentar a eletrificação dos equipamentos, aonde estão as emissões nos portos, principalmente as máquinas, os equipamentos que estão fazendo a movimentação das cargas, ou as embarcações de apoio portuário. E aí são emissões que têm diferentes caminhos possíveis, a gente está desenvolvendo e aplicando, não existe uma solução única. Então, eletrificação, combustíveis alternativos são soluções, e o Arnaldo colocou muito bem. O que eu adicionaria é o trabalho de aumento de eficiência. Não é o trabalho que vai zerar as emissões, mas é um trabalho que vai reduzir no curto espaço de tempo. Tem muito espaço para o setor portuário e marítimo
trabalhar em aumentos de eficiência, com eficiência de processo, digitalização, inovação para trazer mais eficiência de processo. E os portos são uma chave, é o elo para que isso aconteça. Então, a gente tem feito, tem trabalhado muito para conseguir induzir esse aumento de eficiência. E o outro aspecto que é importante é a gente alavancar iniciativas de inovação que são necessárias ter esse mindset de inovação, acreditar, proporcionar o desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento, que é o que a gente precisa para ter essas soluções disruptivas viáveis, tecnicamente e financeiramente, e desenvolvidas aqui no país. Então, eu adicionaria a tudo que o Arnaldo falou, esses 2 pontos. Legal. Juliana, a indústria. A navegação é o escopo 3, correto? Não é o escopo principal da emissão de uma indústria. Como que está o engajamento da Suzano nessa questão? Como que vocês estão levando esse projeto? A Suzano, eu até distancio um pouquinho a visão, para não falar só da navegação, eu vou falar da navegação, mas falar da Suzano como um todo, né? A Suzano olha a sustentabilidade, a descarbonização numa visão que eu costumo falar que é holística. Por quê? Porque nós temos os créditos de carbono, então hoje a Suzano tem no mercado voluntário créditos de carbono, da conservação de matas nativas, da recuperação de áreas degradadas. A Suzano investe no projeto de produção de tecido a partir da celulose. Então, a gente teve um painel ontem sobre moda e tem tudo a ver esse tema. A gente tem uma fábrica na Finlândia produzindo, com inovação, produzindo tecidos. A Fernanda não mencionou, mas nós participamos juntas no Pacto Global da ONU. Então, nós fazemos parte do Comitê Executivo da Rede Brasil, relacionado a negócios oceânicos, então ali discutindo essas alternativas e iniciativas no setor. E aí trazendo para a logística, a Suzano, quando a gente fala de logística nacional, tem vários projetos em andamento para veículos autônomos, veículos elétricos, uso de hidrogênio na ferrovia. E, além disso, já entrando no nosso foco aqui da navegação, né, teste com biocombustível, os projetos de novos navios para nos atender. A Suzano não tem navios, então, sim, a navegação é nosso escopo 3, mas, junto com os nossos fornecedores, né, o navio para celulose, e eu sei que aqui não é o tema de estudo de todos vocês, mas, quando a gente fala de navegação, a gente tem uma série de tipos de navio, de tamanhos que são adequados para cada commodity, cada produto que vai ser transportado. E o navio de celulose é um navio muito específico para transportar, para poder otimizar esse transporte. Então, nós temos parceria com os nossos fornecedores de projetos de navios que possam, sim, ser mais sustentáveis, otimização, porque, no fim das contas, quando você fala de logística, otimização da logística também é uma redução de emissões. Teste com uso de biocombustível. Em 2022, nós tivemos um projeto de teste para conversão de navio a amônia, um estudo que não viabilizou, mas realizamos o estudo. Investimento em navios dual fuel, então, com possibilidade de consumo de metanol, além do diesel. E acho que o mais interessante, que deixa uma pimentinha e uma pontinha de interesse para vocês, é que a Suzano entende que na produção de celulose tem uma alta capacidade de produção de CO2 biogênico. E aí eu não falo sobre a Suzano só, eu falo a indústria de celulose. E o Brasil é o maior país de produção de celulose. Então, esse CO2 biogênico pode ser transformado em e-metanol, que é o combustível que tem sido mais discutido no setor de navegação. Então, agora nós temos projeto... Oi? O CO2 biogênico, o CO2, no processo produtivo da celulose, esse CO2 é liberado para a natureza hoje. A gente não faz nada com ele. Já existem projetos no mundo de transformação desse CO2 em várias coisas, mas o que a gente tem investido e que faz mais sentido é o e-metanol, porque traz uma alternativa grandiosa para o setor de navegação, né? Então, esse projeto para o Brasil faz muito sentido, se a gente, evoluindo, né, na engenharia do projeto e na viabilidade, vai trazer um alto potencial de produção. Então, infelizmente, a Vale não esteve aqui, mas a gente participou num evento recentemente que gerou essa possibilidade da gente se conectar, porque a Vale tem projeto para navios a metanol.
Enfim, então, a Suzano tem atuado em todas essas frentes com o foco na descarbonização. Legal. Franco, aqui a gente tem indústrias consolidadas, né? Indústrias centenárias, seculares. E você está nas startups, o mundo da inovação. Como que você vê essa interface, né, do que está vindo ainda das startups e os mundos aqui tradicionais? Sim. Primeiro, gostaria de comentar, tem uma startup, a Carbonair, que trabalha justamente com aproveitamento de CO2, incubada também aqui no Parque Tecnológico, vai estar falando mais tarde. Então, tem soluções locais para esse tipo de problemáticas. É uma realidade que muitas das tecnologias, especificamente no transporte e na logística, não se encontram em um TRL 9, ou seja, que tem um desenvolvimento ainda imaturo para ser massivamente adoptado. Então, é um pouco a responsabilidade de nós, startups, tratar de avançar com desenvolvimentos tecnológicos e comercializar esses desenvolvimentos tecnológicos a preços que compensem a viabilidade destes projetos, não? Especificamente, no nosso caso, nós conseguimos viabilizar projetos de energías renováveis em baixa potência e cada quilowatt-hora que geramos é quilowatt-hora que não se consome da rede elétrica. Se bem o Brasil tem uma matriz relativamente limpa, de mais de 60% renovável, tem esse 40% que ainda se baseia principalmente em combustível fóssil. E insisto com esse conceito, não? Entendemos que muitas vezes as corporações têm interesse em alavancar essas tecnologias e da nossa parte de empreendedorismo, universidades, laboratórios, temos que realmente continuar desenvolvendo tecnologias para oferecer soluções às problemáticas do planeta. Legal. Fernando, offshore, navios, né? Quais são os projetos que vocês... A gente tem, como eu falei no começo, né, a gente tem um desafio diferente porque o tipo de operação não é simplesmente navegação, né? Então, qualquer upgrade que a gente pode fazer em embarcação para melhorar a hidrodinâmica, para melhorar a navegabilidade, isso vai ter um ganho limitado, né? A gente trabalha muito numa coisa que se chama posicionamento dinâmico. Você precisa manter a posição no meio do mar. Você imagina uma embarcação recebendo onda, vento, corrente de todos os lados. Você precisa ficar exatamente no mesmo ponto. Então, você tem uma série de propulsores, thruster, que se chama no casco, que estão o tempo todo compensando o movimento do mar. Então, se eu estou próximo de uma outra embarcação, está vindo uma corrente, eu preciso justamente botar os meus motores contra essa corrente para manter a posição. Quando eu estou fazendo um levantamento ambiental, eu preciso pegar uma amostra no fundo do mar, eu preciso saber exatamente qual é a coordenada que está lá, eu não posso me mexer. Isso é uma demanda de energia enorme. Então, não vai ser colocar uma vela, não vai ser com outros dispositivos hidrodinâmicos que a gente vai conseguir resolver o problema desse setor específico de apoio marítimo. Mas, então, a gente tem que trabalhar na eficiência energética, é isso que a gente está fazendo. A gente instaurou um GT de descarbonização dentro da empresa, a gente elencou os projetos que a gente acreditava que tinham potencial de redução, de algum potencial de redução de emissão. São 15 projetos elencados, fomos para a viabilidade técnica, depois viabilidade financeira, temos 2 pilotos implementados, um sobre bioincrustação, que a gente está testando com uma startup, uma tecnologia de instalar campos eletromagnéticos no casco para evitar a bioincrustação. Para quem não sabe, essas são as cracas que vão se aderindo ao casco do navio, isso vai gerando mais atrito, vai gerando mais resistência da água, com isso mais consumo de combustível. Acho que o conceito aqui é eficiência energética nesse sentido. Qualquer carbono conta, né? Se a gente consegue reduzir 5% a pegada de carbono, limpando o casco mais vezes, ou tendo uma tecnologia de limpeza de casco, isso já vale, né? Tem um outro piloto que a gente está estudando de instalação de tubulões em volta dos propulsores. Engenharia naval na veia, é realmente você melhorar a hidrodinâmica para que você consiga, dentro daquele modo de operação, reduzir a sua pegada de carbono. E alguns outros a gente está vendo via verbas de fomento, verba de fundo perdido, inovação, FINEP, ANP. Tem muitas ideias como, né, de startups, e o Blue Rio nos ajuda muito a identificar essas ideias também. Quais são as ideias que a gente pode aplicar na nossa frota? A gente tem uma frota muito específica, com um serviço muito específico, então a gente vai precisar de soluções específicas também. Algumas soluções que vão servir para Vale, para Suzano, não vão servir para o Ocean Pact nesse sentido. Agora, uma outra coisa que a gente acredita também
é pensar na transformação do serviço de apoio marítimo, né? Hoje a gente usa uma embarcação, por exemplo, de 45 pessoas que está fazendo um mapeamento oceanográfico. Essa embarcação podia ser autônoma, essa embarcação podia ser operada remotamente. Esse serviço poderia ser feito com um AUV, ou com um glider, ou com um veículo submarino. Então, isso também é descarbonização. Então, descarbonização não é só olhar para o combustível, não é só olhar para a eficiência energética, mas também repensar um modelo de negócio. Como é que a gente consegue fazer aquela mesma atividade de uma pegada de carbono menor? Legal. Os projetos estão rolando nas empresas, certo? Todas as empresas têm projetos, a gente está melhorando, né, os índices de emissão. E, no dia a dia, qual tem sido a maior dificuldade, né, em cada empresa de vocês? Qual a maior dor? É a pressão do investidor, do acionista? É algum órgão regulador que tem, né, já tem um prazo ali para se cumprir, como na União Europeia, já tem, né, algumas regras lá que tem que cumprir? Enfim, o que está mais pegando dentro da empresa de cada um de vocês? Eu acho que a gente tem que pensar a médio prazo. Óbvio que a gente tem ações de curto prazo, mas a médio prazo, para que a gente consiga realmente zerar emissões, né, e chegar nos objetivos de 2050, na navegação, seja ela de longo curso, ou seja ela nos portos, na nossa opinião, a solução final é a substituição dos combustíveis por combustíveis renováveis. Tá? O Brasil tem uma oportunidade enorme nos combustíveis renováveis, né? O biodiesel, o HVO, o etanol ou o metanol. Nós temos, vamos dizer, nós conseguimos desenvolver há vários anos atrás o etanol, o carro que foi criado quando a gente tinha uma crise absurda de petróleo. Então, o Brasil tem tudo para ser como foi falado pelo professor Protásio, a gente tem tudo para ser assim, a primeira nação do mundo nesse sentido. Então, a solução de médio prazo e de longo prazo passará por combustíveis renováveis. A gente pode aplicar em rebocadores elétricos, que vão ter operação muito limitada em certos portos, mas na nossa visão de médio prazo é essa, combustíveis renováveis. E financeiramente, eles têm sido vantajosos? Como tem sido? A gente tem um projeto em que o Açu está junto com a gente novamente, de trazer a HVO, tá? Que é um combustível renovável, e trazer dos Estados Unidos. O Brasil ainda não produz, a Petrobras fala em produzir HVO em 2026, 2027, tá? E aí a gente precisa do governo, precisa da Petrobras para ter o HVO aqui. A ideia é trazer a HVO dos Estados Unidos a um preço que é 60% mais alto do que o diesel que existe no Brasil. Tá? Esse é um combustível drop-in. Eu retiro o óleo diesel do petróleo hoje em dia e coloco o HVO que vem, que é um combustível renovável. Né? Então, é muito caro ainda, mas a gente pretende fazer esse piloto. Isso é um combustível que, por exemplo, na Califórnia, ele já é obrigatório nos rebocadores portuários. Um grande operador de rebocadores no mundo já usa esse combustível na Inglaterra, com 70 rebocadores. Então, existem soluções. Agora, todas elas passam por investimentos, por regulamentação, e isso tudo a gente precisa da ajuda da comunidade como um todo. E lá, Fernanda, no Porto, como é que está? Acho que a equalização de custo, na verdade, é o grande X da questão, né? A tecnologia está sendo desenvolvida e a gente precisa de muito mais avanço para que a gente tenha realmente uma escala e aí sim uma redução de custo. Então, é um caminho que ainda a gente precisa atuar, e aí é óbvio que a gente precisa de destravar a regulação, a gente precisa de ter mais incentivo, e isso tudo vai fazer com que com que essa produção desses combustíveis ela acelere e escale, e que, principalmente, olhe para o marítimo, aqui no Brasil, principalmente, que a gente tem a necessidade de entender que o biocombustível, o etanol, é solução para a descarbonização marítima. E é uma oportunidade gigantesca para o país. A gente tem discutido isso, essa pauta está avançando cada vez mais, mas é necessário que isso seja repetido para que isso entre nas políticas públicas também. Lá no Sul, a gente... Bom,
a transição energética ela é tema no top da nossa agenda de estratégia de desenvolvimento, estratégia de negócio, tanto no olhar de resiliência de negócio, de gestão de riscos, como no olhar também de oportunidade, de alavancar negócios, de desenvolver. Então, em todas as frentes de desenvolvimento, a gente está olhando e tem a redução da pegada de carbono, a transição energética como fundamental para esse desenvolvimento. Então, ela já vem, já foi inserida nos últimos anos a partir de análises muito profundas, análises de risco e análise de oportunidades, para sim inserir isso no planejamento estratégico na governança da companhia. E aí, assim, a gente vem, então, desdobrando em planos de descarbonização, desdobrando em planos de adaptação. Acho que um ponto que é muito importante, que a gente acabou não mencionando, mas que na agenda de mudanças climáticas para o setor portuário, para o setor marítimo, é muito relevante. São os impactos físicos, a gente está vendo o que está acontecendo no sul do país, foi muito mencionado, e essa adaptação a essas mudanças que estão vindo é um tema que está na pauta do setor portuário no Brasil como um todo. No Açu, a gente tem um olho muito grande para isso, e é um tema que a gente precisa também endereçar e estar sempre olhando nessa visão de médio e longo prazo, como que o cenário externo também vai estar impactando nossas operações, para a gente estar preparado, ser resiliente, o mais resiliente possível. Eu acho que eu adicionaria um último item a tudo isso, que é trazer desenvolvimento com isso tudo. A gente tem sempre que lembrar que tudo isso tem uma grande oportunidade, mas tudo isso tem que acontecer com o pleno desenvolvimento das comunidades, as comunidades que estão no litoral, as comunidades que estão em volta dos portos, que interagem com a gente, que estão ali no coração da economia azul e que são as comunidades mais vulneráveis. Então, a gente tem esse senso de justiça climática, que a gente muito fala, também tem que estar caminhando lado a lado com todas as técnicas que a gente está falando aqui, que é combustível, que é energia renovável, mas também tem que olhar ali o ser humano no centro de toda essa discussão e garantir que tudo isso aconteça com a prosperidade de todas as comunidades que estão na região. Juliana, a indústria, né, não é o escopo 1, você está no escopo 3, e ao mesmo tempo você tem que trocar os pneus com o carro andando, né? É assim que rolam os projetos dentro de uma indústria. Qual tem sido o maior desafio, né, para você na condução dos projetos? São alguns desafios, né? Alguns mais urgentes e outros mais longos. Então, quando a gente fala de exportação, a Europa já foi pioneira nessa questão de exigir, de alguma forma, que seja feito o movimento, né? Então, hoje a gente enfrenta uma taxação, o EU ETS, que começou esse ano, então já tem um custo envolvido na celulose que a Suzano exporta para a Europa, já tem esse custo, e acho que o grande desafio é como medir e como pagar, né? Então, a indústria de navegação, quando a gente fala dos armadores, muitos deles vão simplesmente transferir essa taxa para quem está contratando frete, como consequência, ou eu vou assumir o custo, ou eu vou repassar para o produto final. E quando a gente fala de commodity, isso é uma grande dificuldade. Então, a partir do momento que eu coloco esse preço, e aqui eu não estou falando se é certo ou não é cobrar essa taxa, né? A Europa deu esse passo, mas a partir do momento que eu coloco essa taxa no preço do meu produto, eventualmente eu fico menos competitivo que o meu concorrente que está mais próximo do mercado consumidor. Então, isso é um fato que a gente vem enfrentando. Além disso, a gente tem as medidas da IMO pela frente, né? Que ainda está um pouco incerto de como que vai ser, como que vai penalizar, quais que vão ser as prioridades, mas a gente já tem um deadline. Então, a gente já sabe que medidas serão tomadas para a navegação para atingir 2030, para atingir 2050. E como que você faz alguma coisa para os produtos que você está exportando se você não tem ainda certo, por exemplo, seguindo a transição energética, pensando num combustível alternativo? Vai ter a produção do combustível para a frota? A cadeia está preparada para disponibilizar esse combustível? E quando eu falo da cadeia, é desde o produtor daquele combustível, o transporte, disponibilidade no porto para abastecer os navios. Meu navio vai para a Ásia. Ele tem, se eu abasteço aqui com etanol,
que eu vou abastecer até chegar na Ásia, porque ele não tem capacidade de chegar lá só com esse combustível. Metanol, né? Então, falou-se antes, acredito que não foi dado tanto foco, mas fala-se muito dos corredores verdes. É uma alternativa, a gente ter a disponibilidade desse combustível, mas isso é um desafio. Então, um pouco do que a gente conversa, inclusive no pacto, é isso, é unir o setor, e aí a gente fala desde o produtor, são os poderes públicos, é regulamentação, legislação, e todos os intervenientes desse processo, para poder, de fato, transitar. Para uma startup, né? Vocês são da base Deep Tech, uma empresa que base científica. Prováveis é ainda mais difícil porque costumam ser indústrias intensivas no uso de capital. Então, são várias as dificuldades. Primeiro, desenvolver a tecnologia, que muitas vezes demora anos de pesquisa básica, depois conseguir tirar essa tecnologia e levar para o mercado. Insisto, tem um problema de economias de escala, que se você trabalha, talvez, produzindo 10 kW de energia limpa, ou de potência, digamos, limpa, talvez é muito difícil conseguir fazer toda essa engenharia para uma potência tão baixa. Então, requer muito capital para conseguir viabilizar projetos em qualquer setor vinculado à energia. E, sem dúvida, isso, uma coisa que ajuda muito são os programas de inovação aberta, como foi mencionado hoje de manhã, o programa Blue Rio, da BTI, as corporações ajudando com esses challenges de inovação aberta também. Sem dúvida, o apoio estadual ou nacional, como ser PID, fundos de fomento para PID. Então, são possibilidades que ajudam muito os empreendedores e outros atores do ecossistema que sem dúvida, fazem essas pontes, nos guiam, mentores, é tudo muito importante para nós. Legal. Fernando, da Offshore, como que está essa interface com a inovação? Vocês estão próximos das startups? Tem algum programa? Como é que funciona lá? Com certeza. Nós participamos da primeira edição do programa Blue Rio, foi uma honra para a gente até selecionou uma startup que trabalhava com operações remotas, que é muito uma pegada do que a gente está querendo fazer. Além disso, a gente tem um departamento, uma diretoria de inovação na empresa desde 2012, então tem uma equipe dedicada para fazer scouting, para fazer hunting, para poder entender quais são as nossas dores internas, entender as dores dos clientes, poder elaborar projetos e fazer acesso a financiamento. Então, sim, a gente tem a vertente de crescimento do Ocean Pact, o Ocean Pact de 2030, o Ocean Pact de 2040, vai ser o Ocean Pact vai estar muito mais voltada para a questão de operações remotas, de digitalização de operações, gêmeos digitais, veículos autônomos. Então, acho que o desafio é achar os nossos parceiros corretos, não só os que vão trazer a tecnologia para a gente, mas também os que vão ajudar a financiar essa transformação. Nós somos Escopo 3 também, muitas vezes, quem coloca o diesel no nosso barco é o cliente. A melhor iniciativa que a gente tem para reduzir a nossa pegada de carbono é diminuir a nossa velocidade. E muitas vezes o nosso cliente que impõe qual é a velocidade que a gente vai ter que navegar. Então, na verdade, existe uma questão tecnológica, existe uma questão contratual, existe uma questão negocial e também de acesso a financiamento. Mas eu acho que vai ser pela inovação e sustentabilidade, que no Ocean Pact são sinônimos, é por aí que a gente vai conseguir sair. Legal, a gente já está com o tempo quase no final para... Acho que os últimos comentários, o engajamento, acho que ficou claro, né, que as empresas estão todas engajadas, isso na logística, né, todos os players estão bem engajados no projeto. Acho que legal alguma consideração final para que todo mundo saia daqui e, né, tenha certeza que a gente está contribuindo para usar melhor os oceanos, continuar usando é necessário, mas que a gente continue usando melhor e que daqui a uns anos a nossa emissão seja zero, né? Eu acho assim, não existe uma solução em que uma empresa sozinha consiga tomar, né? Então, isso é uma questão que passa da indústria, né? Da indústria de shipping, a indústria de portos, ela é do governo, é da sociedade, são, assim, conscientização e a mudança da cultura, como os palestrantes anteriores colocaram, né? A gente tem que olhar de forma diferente vamos dizer, o nosso planeta, as nossas ações, a racionalidade. A gente sofreu na pele, nossos colaboradores que
moram e trabalham no Rio Grande do Sul, a gente sofreu o quê? A consequência de tanto tempo de descaso, né? Não que a gente consiga sozinho resolver alguma coisa, mas a gente tem que se unir de modo a buscar uma solução. E essa solução vai vai demandar muito trabalho, muita conscientização, tempo, né? Não tem uma bala de prata. Então a gente tem que unir esforços para resolver esse problema. Colaborar, né? A gente acredita muito que, e concordando plenamente com todas as palavras que a gente falou aqui hoje, mas dá para notar a perfeita sinergia que tem entre os setores e a gente só vai conseguir avançar nessa agenda, qualquer que seja o setor, se a gente unir esforços, integrar e buscar essas sinergias, seja para as grandes soluções não é mais o longo prazo, né? No médio prazo que está logo ali já, ou seja para soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esses ecossistemas que a gente tem criado, o Blue Rio trouxe uma grande conexão entre a gente que trabalha tanto tempo junto, mas que foi mais um fórum e a gente viu como que a gente consegue somar e somando esforço a gente consegue ter mais resultado. Então, e a gente está aqui hoje, é um dos exemplos também. Você mencionou o nosso grupo de trabalho do Pacto. O Porto do Açu a gente estava com Lisboa hoje, né, com Portugal hoje. O Porto do Açu está na Pilop, junto com a ATP, liderando uma iniciativa de comitê de sustentabilidade e inovação. Sustentabilidade e inovação tem que andar de mão dada. Não tem sustentabilidade sem ter inovação. A gente precisa quebrar paradigma, ter um olhar e um pensamento disruptivo. E, bom, só para falar, a Pilop, eu não expliquei, mas é a Associação de Portos de Língua Portuguesa. Então, a gente se juntou um esforço junto com a Associação Brasileira, né, de Terminais Privados, a ATP, e agora a gente está participando desse grupo, que é um grupo super rico, onde sustentabilidade e inovação está super na pauta, só para dizer mais um grupo que a gente tem colaborado. E são nesses grupos que a gente consegue discutir, descobrir essas sinergias e trabalhar e ir avançando. E a gente tem conseguido avançar muito mais nos assuntos quando a gente começa a integrar. Então, eu vou pegar o mesmo tema que o seu, que é vamos continuar, vamos seguir unindo esforços. Ok. É um pouco difícil falar depois de tudo isso, concordo com o que ambos falaram. Repetindo o que eu falei na minha última fala, né, acho que a questão é união. Então, união dos atores desse processo, né, das empresas que fazem parte do processo de produção, transporte, que de fato são as que usam, né, e aqui eu estou falando dos combustíveis alternativos que consomem esses combustíveis, do poder público, de legislação, de suportar. Hoje eu estudo como que eu vou fazer com o metanol e eu não sei como que eu vou poder suprir esse metanol no porto, por exemplo. Vai ser lá no Sul. Qual que vai ser a estrutura, qual que vai ser a necessidade, como que isso vai ser distribuído. Eu acho que, além disso, né, saindo um pouco da indústria e trazendo tudo que eu aprendi aqui nesses 2 dias de evento, um pouco de educação também, né, para a população. Então, os jovens de agora, as minhas filhas, eu espero que elas venham com uma cabeça com outro viés, já construída em cima de sustentabilidade, né, de conservar o meio ambiente, de conservar a natureza, de conservar o oceano. Mas para nós que não fomos criados dessa forma, que a gente continue adquirindo conhecimento para fazer algo, não ficar parado. Isso aí. Da minha parte, tem uma mensagem que na real não é minha. Ontem se mostrou uma imagem da Jane Goodall, que é uma ambientalista que é uma inspiração para mim. Eu sempre acabo os pitches da Aqua Power com uma frase dela que acho muito poderosa e que um pouco nos empodera sobre o impacto que a gente tem, não? É fácil dizer que quem polui é uma empresa de petróleo ou a indústria naval. Acho que nós, como indivíduos, temos uma responsabilidade muito grande, não é só do coletivo, é de cada um de nós,
Então, a Jane Goodall fala que você não pode passar um único dia sem gerar um impacto no mundo ao seu redor. O que você faz a diferença e tem que decidir que tipo de diferença você quer fazer. Então, acho que essa mensagem é muito poderosa e eu gostaria de fechar com isso aí. Não, de minha parte, agradecer, cumprimentar os demais panelistas, aprendi bastante aqui. É uma pena que a gente não teve mais tempo para discutir, mas eu concordo com quase tudo que foi dito aqui, acredito no futuro dos biocombustíveis. Um mundo net zero não é um mundo sem petróleo, então, assim, todos os cenários da Agência Internacional de Energia mostram que em 2050 ainda teremos petróleo, então que esse petróleo seja o mais descarbonizado possível. Se a gente conseguir eliminar as emissões, por exemplo, da frota de apoio da indústria de óleo e gás, já são 25% das emissões. Então, assim, tem muita coisa para fazer, a gente precisa de colaboração com fornecedores, com clientes, com parceiros, porque acho que boas ideias a gente está começando a ter já, né? Obrigado. E para finalizar, eu gostei muito de um colega que ele trouxe que sustentabilidade está ligada a cuidar, né? E cuidar precisa de união e colaboração. E isso aqui é união e colaboração, então, muito bom evento, que a gente tenha muito outros. Obrigado aos colegas, obrigado a todo mundo. Por gentileza, vamos fazer uma foto, por favor?